Só por em ti, Jesus, pensar, sinto-me encher de amor, quanto anseio contemplar teu rosto, bom Senhor. Não pode a fala proferir som que nos dê mais luz, nome mais caro de ouvir, que Redentor Jesus, ó esperança do porvir, promessa imortal, ó pecadoras de ouvir e perdoar seu mal. Seja meu prêmio junto a ti, Jesus, meu benfeitor, eternamente escolhi contigo estar, Senhor. Irmãos, bom dia. É uma grande bênção para nós termos a oportunidade de conversarmos, mesmo que à distância, né? Eu vou iniciar lendo duas cartas que a Igreja enviou para os bispos, presidentes de estaca e líderes gerais da Igreja. Queridos irmãos e irmãs, conforme prometido em nossa carta do dia 11 de março de 2020, continuamos nos monitorando as mudanças nas condições relacionadas ao coronavírus em todo o mundo. Aconselhamos-nos com líderes locais da Igreja, funcionários do governo e profissionais da área da saúde, e também buscamos a orientação do Senhor nesses assuntos. Agora fornecemos as seguintes instruções atualizadas. Começando imediatamente, todas as reuniões públicas de membros da Igreja estão suspensas temporariamente em todo o mundo até segunda ordem. Isso inclui conferências de estaca, conferências de liderança e outras grandes reuniões. Todos os serviços de adoração pública, incluindo reuniões sacramentais, atividades de ramo, ala e estaca. Sempre que possível, realizem quaisquer reuniões de liderança essenciais via tecnologia. Perguntas específicas podem ser encaminhadas aos líderes locais do sacerdócio. Demais orientações relacionadas a outros assuntos serão fornecidas. Os bispos devem se aconselhar com seu presidente de estaca para determinar como devem disponibilizar o sacramento aos membros pelo menos uma vez por mês. Encorajamos os membros em seus esforços de ministração para cuidar uns dos outros. Devemos seguir o exemplo do Salvador para abençoar e erguer uns aos outros. Prestamos testemunho do amor do Salvador durante este período de incerteza. Ele vai abençoá-los para que encontrem alegria à medida que derem o melhor de si, para viver o Evangelho de Jesus Cristo em todas as circunstâncias. Atenciosamente, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos. Uma segunda carta foi enviada no dia 13, que diz o seguinte: Prezados irmãos e irmãs,
As rápidas mudanças nas condições de saúde ao redor do mundo têm sido uma fonte de grande preocupação. Muitos governos colocaram restrições que exigiram o fechamento temporário de muitos templos. Ao buscarmos em espírito de oração equilibrar essas limitações e a necessidade de darmos continuidade ao trabalho do templo, decidimos fazer os seguintes ajustes, que entrarão em vigor a partir do dia 16 de março de 2020, em todos os templos ao redor do mundo. Nos locais onde o governo ou outras restrições sobre reuniões públicas e ou religiosas impedirem de modo efetivo as atividades nos templos, as ordenanças vicárias e próprias serão temporariamente suspensas. Nos locais onde o governo ou outras restrições não impedirem todas as atividades nos templos, as seguintes ordenanças próprias serão realizadas de acordo com a capacidade, apenas com horário marcado, para ordenanças de selamento de marido e mulher e de filhos aos pais, iniciatórias e investiduras próprias, de modo temporário. As ordenanças pelos mortos não serão realizadas. Todos os alojamentos serão fechados. Os membros da Igreja receberão instruções quando agendarem suas ordenanças próprias. Membros que já tiverem agendado suas ordenanças serão contatados pela equipe do templo. Serão tomadas medidas em todos os templos para minimizar o risco de disseminação da doença, inclusive a redução de pessoas servindo no templo, a limitação de convidados nas ordenanças próprias e o cumprimento das diretrizes de interação entre os membros no templo. Informações adicionais serão fornecidas à presidência dos templos e futuros ajustes serão feitos conforme a necessidade. Esperamos ansiosamente o momento em que os templos poderão novamente operar em sua capacidade total e levar as bênçãos do trabalho do templo para os membros e seus antepassados. Atenciosamente, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos. Então, irmãos, as mensagens que nós temos recebido, né, na íntegra aquilo que o nosso profeta e os apóstolos estão nos passando. Tá? Agora nós teremos o privilégio de ouvir os conselheiros, né? Ouviremos o irmão Jefferson e em seguida o irmão Osmar. Irmãos e irmãs, apesar de todas as dificuldades que estamos tendo nesses dias e hoje temos que fazer as reuniões em casa devido à pandemia que está acontecendo no mundo, eu sei que realmente Deus ele nos ama. Nada acontece por acaso. Realmente tudo que está ocorrendo hoje, Deus ele permitiu. Ele tem um propósito. Não é à toa que de uns tempos para cá, o profeta vem nos avisando a sermos mais firmes no Evangelho, de nos prepararmos para a segunda vinda do Salvador. E com esses últimos fatos que vêm ocorrendo, fica mais fácil de entender isso. Hoje nós temos que adorar em casa, vamos partilhar do sacramento em casa, com nossas famílias. E mais uma vez fica claro que o Evangelho, nos dias de hoje, ele tem que ser feito. Temos que adorar o Senhor em casa, temos que crescer espiritualmente, nos prepararmos em casa e na igreja só complementar, fortalecer um ao outro. Mas o Evangelho hoje em dia é para vivermos em casa, em nossos lares, com as nossas famílias e complementá-los na igreja. Eu digo essas coisas porque o Senhor, desde o princípio, Ele criou um plano de salvação, um plano de felicidade, um plano no qual Ele foi criado para nós e temos grande importância, um papel importante nesse plano. Assim como um pai ama seu filho e quer o bem para o seu filho por toda a vida, em todos os momentos, Deus ele quer
o mesmo para nós. Por isso que ele criou esse plano, criou a terra, ele nos criou. Éramos filhos espirituais, vivíamos com ele antes de vir para a terra. E ele queria que pudéssemos crescer e ser como ele é hoje, conhecendo todas as coisas, tendo experiências e sabendo de todas as coisas. Por isso ele criou essa terra, ele criou esse plano, nos enviou à terra, nos deu um corpo físico e principalmente nos deu o livre-arbítrio, para que pudéssemos escolher se vamos seguir o seu plano, se vamos seguir as suas vontades ou não. Dentro do livre-arbítrio nós podemos tomar nossas escolhas, nossas próprias decisões, mas as consequências vêm de acordo com as atitudes que nós tomamos. E isso faz parte do plano de Deus. Como o elder Dale G. Hamland, do Quórum dos 12 Apóstolos, disse na Aliarona de fevereiro desse ano, sobre as bênçãos da restauração. Ele fala um pouco sobre o profeta Joseph Smith. E ele diz assim: Joseph Smith entrou naquele bosque perto de sua casa no norte de Nova York porque estava preocupado com o bem-estar de sua alma e queria saber a qual igreja se filia. Ele queria saber quem era e o que Deus esperava dele. Ele recebeu as respostas que procurava, mas aprendeu muito mais naquele dia e nos 24 anos que se seguiram. Graças à verdade restaurada, você não apenas pode saber porque Deus o criou, mas também pode aprender sobre seu destino final. Assim como Joseph Smith, você pode saber por si mesmo, através da oração, através dos estudos das Escrituras. Deus, Ele conhece todos nós. Ele sabe do que somos capazes e aonde podemos chegar. Ele criou essa terra com um único propósito. No livro de 2 Nefe, capítulo 2, versículo 22 a 25, diz assim: Então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam, depois de terem sido criadas, deveriam permanecer para sempre e não ter fim. E não teriam tido filhos, portanto, teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo bem por não conhecerem o pecado. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Realmente, o plano de salvação é para que possamos aprender a ter experiências e voltar a viver com o Pai Celestial. Ele é importante, sim, mas nada vai acontecer se não fizermos a nossa parte, se não tomarmos as decisões. Deus nos concedeu o profeta, apóstolos, as Escrituras, o dom do Espírito Santo para que podermos tomar as decisões corretas para um dia voltar a viver com Ele. Como diz em Moisés 1:39, ou sobre o propósito de Deus, é para que os homens trazer a vida eterna e salvação a todos os homens. O Senhor, Ele quer que voltemos a viver com Ele. Eu sei que o plano, Ele faz uma grande diferença na nossa vida. Sabemos quem somos e onde podemos chegar. Isso faz a diferença. Nós podemos fazer a diferença. E estamos aqui na Terra não só para aprender, mas para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a saberem também quem elas são e onde elas podem chegar. Um dia poderemos voltar a viver com nossas famílias ao lado do Pai Celestial. Sei que essas coisas são verdadeiras porque eu sinto em meu coração.
Por isso eu deixei meu lar por 2 anos para pregar o Evangelho. Por isso eu estou hoje aqui na igreja, porque eu sinto que Deus ele me ama, que Ele me conhece. E isso é possível e vocês também podem saber por vocês mesmos. Basta procurarem o Senhor e Ele vai mostrar. Deixe essas coisas, essas palavras e esse discurso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. É uma alegria poder conversar com vocês essa manhã. E para iniciar meu discurso, queria prestar um testemunho. Quando eu recebi a mensagem de que nós não iríamos nos reunir nesse domingo, fisicamente, eu pude novamente ter a certeza em meu coração de que realmente essa é uma igreja viva e de revelação. E que o mais importante é de quanto Deus ele se preocupa conosco e com o nosso bem-estar. E por meio do presidente Nelson, ele pode nos dar essa instrução, né? De não nos reunirmos na capela por um tempo. Realmente sei que isso é uma maneira de testificar o amor que ele tem por nós. E hoje, nessa manhã, vou ter o prazer de conversar com vocês sobre um princípio muito importante do Evangelho, que é a expiação do Salvador Jesus Cristo. Ao buscar estudar sobre a expiação, eu busquei entender como que ela se aplica na minha vida hoje, né? Ao estudarmos as Escrituras, nós vemos que desde Adão foi ensinado sobre a importância do sacrifício expiatório e sobre tudo que ele iria ter importância em nossa vida, né? Adão, ao fazer sacrifício, aprendeu sobre Cristo. No Velho Testamento, nós vemos que todos os profetas falaram sobre a expiação do Salvador e como isso seria um fato importante na nossa religião. E para iniciar, eu queria ler uma parte aqui explicando sobre o que é a expiação, né? E por termos essa capacidade de seguir ou não ao Salvador, algo que nós iremos ao longo da nossa vida acontecer é cedermos à tentação e ao pecado. E Cristo, sabendo disso, e pelo grande amor que Ele tem por nós, Ele decidiu fazer o sacrifício por nós, né? Porque nós temos que ter a certeza de que isso foi uma escolha de Cristo. Ele poderia não desejar fazê-lo, mas desejou. E algo importante que nós temos que entender também, que a expiação era a única forma de resgate, né? Um exemplo mais prático, né? A gente teve nos últimos 15 dias um período de muitas chuvas no estado de São Paulo. E lá no Guarujá, né, acho que todos acompanharam pelo jornal, a grande catástrofe que teve do desabamento, onde muitas pessoas estão desaparecidas e mortas, né? E um fato que foi muito falado na mídia é que um dos primeiros bombeiros que ajudou também faleceu, né? E se assemelha muito ao sacrifício de Cristo, né? Aquele bombeiro que foi ajudar aquele pessoal não tinha outra maneira a não ser ele entrar na terra e começar a procurar as pessoas, né? E com Cristo do mesmo modo. Embora Cristo era perfeito e não cometeu nenhum erro, era necessário que ele sofresse a dor do pecado. Ele não pecou, mas a dor proveniente do pecado ele teve que sofrer. E eu gosto muito de uma escritura que está em Isaías 53. E hoje o que nós temos que fazer é isso: buscar o Salvador Jesus Cristo. Ao lermos as Escrituras, adquirimos um relacionamento com o Pai Celestial por meio da oração, frequência ao templo, nós iremos poder sentir a realidade do Evangelho em nossas vidas. E esse é o testemunho que eu presto nesta manhã e o discurso que eu compartilho com os irmãos. E faço no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar agora umas palavras também. E um assunto que eu gostaria de abordar na minha mensagem é a respeito da comunicação com Deus, a oração. Eu gostaria de ler uma passagem de Enos, que me tocou bastante ao estudar esse ano, que diz assim: Eis que aconteceu que eu, Enos, sabia que meu pai era um homem justo, pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor. Bendito seja o nome de meu Deus por isso. E ele relata a luta que ele travou perante Deus, né?
E ele fala que quando foi sair para caçar animais, ele se ajoelhou e ele orou ao Senhor, né? Ele diz que a alma dele ficou faminta. Clamei em fervorosa oração e súplica por minha própria alma, e clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido, continuei a levar a minha voz, até que ela chegou aos céus. E ouvi uma voz dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado. E uma das respostas foi o seguinte: por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes, lembrando que isso aconteceu muitos anos antes da vinda de Cristo, está aí por causa da fé dele, e muitos anos hão de passar antes que ele se manifeste na carne. Portanto, vai, a tua fé te salvou. Ora, aconteceu que após ter ouvido estas palavras, comecei a desejar o bem-estar de meus irmãos, os nefitas. Portanto, implorei a Deus por eles com toda a minha alma. Irmãos, num momento desafiador que nós temos vivido, não somente por causa dessas incertezas a respeito da doença, né? Mas da nossa vida, né? Quantos de nós de fato temos orado ao Senhor sinceramente, né? Não uma oração rápida por tabela só por dizer que orou, né? Mas como Enos, né? Será que a minha oração ela tem sido significativa como a de Enos? Ou será que eu somente tenho orado para realmente cumprir tabela, né? Então, um conselho que eu gostaria de dar para todos os irmãos, né? Para todos nós, e eu me incluo nisso, é para que nós possamos orar mais significativamente, né? Então, ponderando um pouquinho mais a fundo, no passado, o Senhor, na história da terra, sempre mandou pragas na terra para os seus filhos, para que o povo pudesse ser liberto, né? Então, as pragas que foram mandadas para o Egito fez com que as pessoas que buscaram o Senhor pudessem ser libertadas, né, do cativeiro que elas viviam. Né? E eu sei que o Senhor ele está no comando de tudo. Né? Eu sei que nós podemos aprender com essas situações, com os desafios das nossas vidas e orar significativamente para Ele. Uma passagem que vai ser muito enfatizada pelo profeta na conferência, né, nas mensagens que ele vai nos trazer, com certeza vai ser a mensagem de Joseph Smith, e ter orado ao Senhor de maneira tão singela e significativa. Né, e eu tenho certeza que o Senhor ele espera isso de nós. Né? Todo pai quer que seu filho se reporte, converse com o pai e vice-versa. Né? Isso é muito bom. Né? E coisas maravilhosas acontecem quando a gente tem uma boa comunicação. Né? Eu não tenho dúvidas que nós devemos orar significativamente. Orar de todo o coração, poder, mente e força. Né? O Senhor ele vai ouvir nossas orações, sempre. Mas nós precisamos orar com fé, colocar o nosso coração na oração. E uma coisa importante também é orar sempre. É um conselho de um profeta para nós. Né? Nós devemos orar sempre, não orar só quando as coisas estão ruins e nós queremos que algo de bom aconteça. Nós devemos orar sempre. Né? E eu aprendi desde pequenininho que as orações mais significativas são aquelas que nós colocamos o agradecimento, o nosso coração agradecido em primeiro lugar. Né? E não é à toa que nós no início, começamos nossa oração realmente agradecendo muitas coisas. Né? E eu não tenho dúvidas que o Senhor ele espera que nós possamos aprender a orar. Há um tempo atrás, eu ouvi uma mensagem do Elder David A. Bednar, muito especial, na qual ele ensina a maneira certa que nós devemos orar. Né? Então, muitas vezes nós oramos, ele deu esse exemplo, oramos para que o Senhor faça com que os missionários encontrem pessoas para ensinar.
E Oberbedner ensinou que a forma mais eficaz que o Senhor espera que oremos, né, a fé, colocada a fé da maneira correta, é orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor nos mostre pessoas para nós, amigos, para que nós possamos levar aos missionários para eles ensinarem. Então essa é uma maneira eficaz de orar, pedir algo que faça com que nós possamos colocar nossa fé em obras. Né? Então eu tenho certeza que o Senhor espera isso de nós. Uma passagem que eu acho muito especial também, que eu gostaria de finalizar minha mensagem, é a passagem do livro de Éter. Né? Nós vemos que o irmão de Jared, ele buscou o Senhor para poder solucionar um problema, que era a respeito de luzes para que o barco pudesse ser iluminado. E eu já compartilhei isso recentemente numa mensagem, mas é algo que me toca muito. E conta que o irmão de Jared, ele levou pedras para o Senhor. E ele pediu: Senhor, com o teu dedo tocas essas pedras, que eu sei que elas brilharão. E ele buscou o Senhor, ele usou da inteligência e da sabedoria que recebeu do Senhor e pediu ajuda para o Senhor de maneira significativa. Eu sei que o Senhor também espera que nós voltemos à sua presença como seus filhos. Eu presto meu testemunho que eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que o Senhor, ele está no comando de tudo. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe todas as coisas, inclusive detalhes sobre a vida de cada um de nós. Ele nos conhece. Em nome de Jesus Cristo,